vem incendiar. Alguém pode bater palma, alguém pode dar glória, alguém pode dizer aleluia aí. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a ti, Pai. Cadê o povo de fé nesse lugar? Quem diga glória a Deus. Cadê o povo de milagre dessa igreja? Já chegou? Aleluia, glória a Deus. Pai seja convosco, amém, meus irmãos. Você pode sentar aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como foi pela manhã, eu creio que agora à noite Deus vai manifestar a glória dele nas nossas vidas. Deus vai manifestar o poder dele sobre nós, e Deus vai falar conosco de forma poderosa. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. Quem são as pessoas que a igreja precisa? Quem são as pessoas que a igreja precisa? Deixa eu te falar. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, chega alguém aqui na igreja, chega alguém até nós, aos líderes, pastores. Todo dia chega alguém à igreja precisando de ajuda. Todo dia chega alguém na igreja precisando que se faça algo, precisando que a igreja ajude essa pessoa, precisando que a igreja traga resposta para essa pessoa. Todos os dias, seja na igreja, seja aqui no templo, seja na página da igreja, alguém pede ajuda. Que ajuda, pastor? Cura. Pessoas que precisam de paz, pessoas que precisam de libertação no lar, pessoas que estão precisando de provisão. Todos os dias chega alguém pedindo ajuda, alguém precisando da igreja, precisando de restauração na família, no casamento. E quando eu falo igreja aqui, eu estou falando da estrutura, eu estou falando do altar. Todos os dias chega alguém precisando de pessoas que servem na igreja. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Um dia eu cheguei também precisando da ajuda da igreja. Um dia eu também fui para a igreja precisando que a igreja me ajudasse. Talvez alguém aqui também já chegou um dia precisando da ajuda da igreja. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus também vai fazer você ser uma pessoa que a igreja precisa. Talvez você chegou precisando de ajuda, mas você vai ser uma pessoa que a igreja vai precisar de você. Aleluia. Tem gente que precisa da ajuda da igreja, mas tem pessoas aqui que a igreja precisa da sua ajuda, precisa de você. Alguém pode dar glória? Eu vou te mostrar isso hoje na Bíblia. Eu vou te mostrar aqui no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30. A Bíblia vai falar da parábola do bom samaritano. Repete comigo: bom samaritano. Põe na versão que eu deixei no papel, tá? Por gentileza, isso. É essa aí? Então, pronto. Se for essa, tá tudo certo. Glória a Deus. ACR, né? Isso. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Olha o versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, roubaram, assaltaram, e esperando se retiraram, deixando meio morto. Esses ladrões, Jesus conta que eles encontraram um homem no caminho, e eles espancaram esse homem, roubaram, assaltaram ele, tiraram tudo dele e deixaram ele na beira do caminho, quase morto.
e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. O homem está lá no meio do caminho morto, e pelo mesmo caminho, certo sacerdote é alguém que serve a Deus, que trabalha na igreja, que adora o Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote vai passar pelo mesmo caminho, e vendo, ele viu o homem jogado na beira do caminho. Olha o que a Bíblia diz: passou de largo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquele homem, quando passa, o sacerdote, quando passa e vê aquele homem jogado no caminho, ele ignorou aquele homem. Ué, não é da minha família, não é da minha casa, eu não conheço, eu estou atrasado. E ele desvia, ignora aquele homem no meio do caminho. Só que Jesus, ele vai falar de uma outra pessoa que também vai passar no caminho. E olha só, e de igual modo também um levita. Fala comigo, levita. Não, mas fala forte, levita. Chegando àquele lugar. Então agora o levita também vai passar pelo mesmo caminho, e está lá o homem jogado, quase morto. Vendo, passou de largo, ignorou também aquele homem. O levita olhou para o homem quase morto. Estou atrasado, estou ocupado, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o templo, e ignorou aquele homem. Aí Jesus agora vai falar de um terceiro tipo de pessoa que vai passar naquele caminho. Mas certo samaritano, fala comigo, samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, o samaritano viu aquele homem naquele lugar. Gente, sabe quem é o samaritano? Samaritano é aquela pessoa que representa a figura de alguém que tem a essência de Deus sobre a sua vida. O samaritano representa aquela pessoa que Deus quer que a gente deveria ser, aquela pessoa que Deus quer que a gente pratique as ações igual ele praticou. E olha o que a Bíblia diz: foi movido de íntima compaixão. Sabe o que moveu o samaritano em olhar aquele homem e ir lá até ajudá-lo? Íntima compaixão. Sabe o que foi que moveu ele? O amor. Ele foi movido pelo amor e ir até aquele homem e o ajudá-lo. O amor que estava na vida daquele samaritano fez ele querer ajudar aquela pessoa que estava na beira do caminho. E aí o versículo 34 diz: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes, fala comigo, azeite e vinho. Pastor, o que é azeite e vinho? Ele olha o homem, vai lá, ajuda ele, passa a atadura, mas aí ele passa azeite e vinho. Azeite e vinho é remédio. Ele pegou e disse: eu vou tratar você, eu vou cuidar de você. E pondo sobre o seu animal, ele pega o homem e coloca agora, depois de ter tratado, sobre o seu animal, sobre o seu cavalo, que era o carro daquele momento, a moto daquele momento. E olha o que ele faz: levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, fala comigo, 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros. E olha o que ele falou, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Eu vou deixar ele aqui, se ele gastar mais daquilo que eu estou deixando, quando eu voltar eu vou pagar. Aí Jesus pergunta, Jesus vai terminar a parábola. Toda parábola que você lê na Bíblia vai terminar com uma pergunta. Toda parábola que você olhar na Bíblia, ela termina com uma pergunta. Por quê? Porque a pergunta, ela vai te exigir uma resposta, e a resposta é uma sentença na sua vida. Jesus termina a parábola dizendo assim, ó: qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E olha só o que o escriba, o mestre lá da lei, falou. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse,
Olha o que Jesus falou. Repete comigo toda a igreja. Vai e faze da mesma maneira. Repete de novo, 2, 3. Deus vai levantar um exército de bons samaritanos nessa igreja hoje. Deus vai levantar homens e mulheres cheios do amor e da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se você crê, bate palma e dá glória. Fala assim para quem está ao seu lado. Diga assim: bom samaritano. Quem é pastor? Quem é a pessoa que Deus quer, que a igreja precisa? Quem é a pessoa que a igreja precisa? Quem é a pessoa que a igreja está precisando? Quem são essas pessoas? E se eu te falasse que é o bom samaritano, já seria muita coisa, mas ia ter muita brecha. Então eu vou te mostrar a característica das pessoas que a igreja precisa. Quem são as pessoas que a igreja precisa? Primeiro, a igreja precisa de pessoas que são movidas pelo amor. Repete comigo: a igreja precisa de pessoas que são movidas pelo amor. Presta atenção, gente. A Bíblia diz que Deus é amor. Presta atenção. Se Deus é amor, o seu povo, aquele que Deus escolheu, que Deus levantou, tem alguém que Deus levantou nesse lugar aqui? O seu povo também tem que ser movido pelo amor, aleluia. Sabe o que está acontecendo? É que tem muita gente hoje que não se move mais pelo amor, não se move mais no reino de Deus pelo amor. E quando eu não me movo mais pelo amor, eu não me movo mais por Deus. Quem está me entendendo aqui? Tem gente que hoje se move pelos seus interesses. Tem gente que hoje se move por aquilo que vai ganhar, por aquilo que vai receber, por aquilo que vão falar dele, que vão falar dela. Só que as pessoas que a igreja precisa, elas se movem pelo amor. Elas não perguntam o que eu vou ganhar, porque quem é servo de Deus não se move se vai ganhar alguma coisa, se vão aplaudir, se vão reconhecer. Quem é servo de Deus sabe que tudo que faz é para a glória de Deus. Paulo disse assim, ele escreveu assim, 1 Coríntios 13, ele falou assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, ainda que eu fizesse isso, aquilo, ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse mistérios, coisas sobrenaturais, Paulo disse assim: se eu não tivesse amor, nada seria. Eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite para você, que é a pessoa que a igreja precisa. A pessoa que a igreja precisa. O reino de Deus precisa de você nessa noite, amém? Você vai ser movido pelo amor. Você não vai ser movido pelo interesse. Você vai ser movido pela obra, pelo amor às almas, pelo amor a Deus, aleluia. Jesus disse: nisto saberão que são meus discípulos, amardes uns aos outros. Jesus falou: eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor, se vocês amarem uns aos outros. Gente, o amor deve ser a nossa maior marca. Quando o amor está dentro de nós, as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus, aleluia. Olha para alguém e diga assim: o que move uma pessoa que a igreja precisa é o amor. Quem pode dar glória a Deus aí? Presta atenção: o sacerdote passa no caminho e ignora o homem. O levita vem pelo mesmo caminho e ignora o homem. O homem está ferido, está quase morto, mas o samaritano não, ele foi movido pelo amor. A Bíblia diz que íntima compaixão, ele foi lá e se moveu, ele agiu, trabalhou na vida daquele homem, cuidou daquele homem. Sabe por quê? Porque sobre ele tinha o amor de Deus, porque sobre ele o amor de Deus reinava. Alguém pode dar glória a Deus aí? Eu tenho uma pergunta para você: o que é que move você no reino de Deus? O que é que tem movido você?
São os interesses? São os elogios? Ou o seu amor pelas almas? Será que a cruz de Cristo ainda move você no reino? Será que o sacrifício de Deus ainda move você? Será que tem bom samaritano, boa samaritana nessa igreja aqui? Se tem aí, faz barulho para Jesus, por favor. Agora eu vou te mostrar a segunda característica. Quem são as pessoas que a igreja precisa? Quem são essas pessoas? O versículo 34 diz que aquele homem, depois que foi lá para ajudar, que atou as feridas, a Bíblia diz que ele pegou, fala comigo, azeite e vinho. É mais forte, azeite e vinho. Ele lavou as feridas do homem com azeite e vinho. O azeite e vinho é remédio. Azeite e vinho era remédio para a dor daquele homem. Sabe o que ele faz? Ele pega remédio, ele passa nas feridas daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa: a pessoa que a igreja precisa, a pessoa que essa igreja precisa, ela tem azeite e vinho para curar outras pessoas. Ela tem azeite e vinho para curar vidas. Aonde tem azeite e vinho aqui, meu irmão? Agora deixa eu falar. A pessoa que a igreja precisa, ela tem azeite e vinho, tem unção e palavra na vida dela para restaurar vidas, tem unção e palavra na vida dela para pessoas serem transformadas. Eu quero declarar, meu irmão, que todo doente que chegar ao seu lado, toda pessoa que chegar precisando do seu lado, você vai ter azeite e vinho. A pessoa vai ser curada através da sua vida. Se você crê nisso aí, bate palma e dá glória. Agora, todos os dias chega gente até nós, pessoas doentes, pessoas com problema, pessoas com dificuldade. Percebeu isso? Ou tu acha que as pessoas chegam com você e começam a falar da vida dela, começam a falar do problema dela, do nada? Sabe por que elas chegaram com você? Sabe por que elas começam a se abrir, começam a falar das dores, começam a falar dos problemas, começam a falar, olha, está acontecendo isso na minha família, olha, está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso. Sabe por que elas chegaram com você e falaram isso? Porque elas viram que em você tem azeite e vinho, porque elas viram que em você tem cura. Agora a minha pergunta é: a pessoa quando chega doente ao seu lado, a pessoa quando chega do seu lado, talvez revoltada com alguma coisa da igreja, talvez revoltado com alguma pessoa, talvez com algum problema para resolver, a minha pergunta é: como é que as pessoas têm saído do teu lado? Como que as pessoas têm saído quando elas chegam diante de você? Elas saem curadas ou saem mais revoltadas? Elas saem curadas, libertas, transformadas, elas saem com mais problema ainda, com mais ódio no coração. Quando alguém está ferido e cruza o teu caminho, o que é que você tem oferecido para essa pessoa? Cura ou crítica? Problema, solução ou problema? Deixa eu dizer uma coisa: Deus está derramando azeite e vinho hoje na tua vida. Vou repetir, Deus está derramando azeite e vinho hoje na tua vida, porque você já foi curado pela igreja e agora Deus vai te usar para curar outras vidas. Deus vai te usar para curar outras pessoas. Alguém pode bater palma e dar glória aí, gente? A Bíblia fala que um dia Pedro e João, repete comigo, Pedro e João. Pedro e João, eles tinham azeite e vinho na vida deles. Eles vão entrar no templo para adorar a Deus, eles vão entrar no templo para buscar a presença de Deus. E na beira do caminho, na entrada do templo, tem um mendigo, a pessoa com a dificuldade de locomoção, problema nas pernas, pedindo esmola. Estende a mão para eles e pede esmola. Eu quero esmola, eu preciso de esmola. Aí Pedro e João não tem esmola, mas Pedro e João tem azeite e vinho. Quando eles olham para ele e dizem assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Tem azeite e vinho, levanta e anda. A Bíblia diz que o homem levantou, começou a saltar e dar glória a Deus. Prepara, gente, porque vai chegar pessoas do teu lado e você tem azeite e vinho. Vão andar, vão viver, vão sair curados, porque Deus vai te usar. Alguém crê nisso aí? Dá glória a Deus. A igreja precisa de pessoas que são movidas pelo amor, pessoas que têm azeite e vinho para curar doente. A igreja precisa, agora olha só, a Bíblia diz que aquele homem, o bom samaritano,
Ele não só passou azeite e vinho, mas agora ele levanta o homem, coloca no seu cavalo. Eu não sei se ele montou junto, ou se ele botou o homem e foi carregando. Eu só sei de uma coisa: aquele homem usou o carro dele para levar aquele doente. Vou repetir: aquele homem usou o que ele tinha, o bem dele, para ajudar uma pessoa. Eu vou profetizar, meu irmão. Deus está procurando pessoas hoje aqui que usem o que tem. Usem o que tem na sua vida para abençoar outras vidas. Use o que tem, use o que Deus te deu para abençoar o reino dele. Ei, por que você pediu algo para Deus, se Deus não pode usar o teu carro? Não entra ninguém, você não traz ninguém para a igreja no teu carro. Você não vai buscar ninguém que mora longe. Por que você pediu para Deus a moto, se você não consegue trazer ninguém na sua moto para a igreja? Posso falar? Para que você está pedindo uma casa nova, uma casa linda? Por que você está pedindo uma casa no condomínio? Por que você está pedindo uma casa nova, zerada, uma reforma, se você nunca abre a sua casa para que a sua casa seja um lar de paz? Por que você está pedindo para Deus, para Ele te dar um emprego, para Deus abençoar a tua empresa, se você não usa isso em favor do reino de Deus? As pessoas que a igreja precisa, elas usam o que tem para abençoar o reino de Deus. As pessoas que a igreja precisa, elas usam o que tem para abençoar a vida de outras pessoas. Jesus falou assim, ó: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Jesus disse: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pediram mal. Jesus vai falar por quê. O que é pedir mal? Vocês pedem para o bel prazer, vocês pedem só para prazer próprio. Quando você pede só para você, só para o seu prazer, só para encher o seu ego, você não recebe. Mas se você começar a pedir para abençoar outras vidas, se você começar a pedir para abençoar outras pessoas, ah, meu Deus, levanta a mão aí, porque Ele vai entregar para você, aleluia. Deixa eu dizer, o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro são ferramentas que Deus vai usar no reino dele. Eu vou te mostrar, põe aí, filho, Lucas capítulo 8. Já está aqui, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus aí, mãe. O pessoal tá... Não, aplauda bem forte aí. Jesus. Hoje o pessoal... Desculpa aí. Lucas 8:1. Eu vou te mostrar aqui. E aconteceu depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, falando de Deus, levando a palavra, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Agora olha só, os 12 iam com ele, os discípulos estavam com ele, os discípulos caminhavam com Jesus, mas olha, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Presta atenção, muitas mulheres, Jesus orou e elas foram curadas, foram abençoadas, foram libertas, receberam a cura física, emocional, espiritual. Olha só, Maria, chamada Madalena, que saíra 7 demônios. É feio o negócio, irmão. Ela foi abençoada, ela precisou um dia de Jesus, ela precisou um dia da igreja, e a igreja fez um milagre na vida dela. Mas olha só, a Bíblia fala de Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Era gente do mais alto escalão, porque pessoas que vêm para a igreja, que precisam da igreja, não importa se é lá de baixo, se é lá de cima, quando elas chegam aqui, Jesus faz milagre na vida delas. Mas agora olha só, essa mulher era muito rica, volta um pouquinho aí, essa mulher era muito rica, ela era esposa do procurador de Herodes, e a Bíblia diz, uma outra mulher, Susana, e muitas outras o serviam, mas elas serviam com o quê? Com as suas fazendas. Na minha tradução diz assim, com os seus bens. Elas serviam o Senhor com os seus bens. Preste atenção,
Pessoas que um dia precisaram da igreja, que um dia precisaram de um milagre de Jesus, agora estão caminhando com Jesus e agora estão servindo Jesus com seus bens. Deixa eu dizer uma coisa: aquele homem, o bom samaritano, ele deu o seu animal, ele deu o seu transporte, ele deu o seu tempo para cuidar, ele investiu dinheiro, ele pagou a hospedaria. Sabe o que é que Deus está precisando, falando aqui? O que é que você tem para abençoar a vida dos outros? Ou o que você tem é só para benefício próprio? Ou o que você tem só é para seu próprio benefício? Deus vai te dar muito para você abençoar outras vidas. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Pastor, quem são as pessoas que a igreja precisa? Quem é movido por amor, quem tem azeite e vinho para curar, pessoas que pegam seus bens em favor do reino de Deus. Agora eu vou te mostrar o quarto tipo de pessoa que a igreja precisa. Fala comigo: pessoas que trazem os feridos. Quando ele pega, coloca no cavalo, agora ele vai levar esse homem doente para onde? Para a hospedaria. O que era a hospedaria? O que era a hospedaria? A hospedaria era a igreja, representava a igreja, representa a igreja. Aquela pensão que foi levado o homem é a casa de Deus. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo que Deus vai te usar na vida de pessoas que estão doentes, que estão necessitadas, que estão precisando de uma libertação, e você vai trazer as pessoas para esse lugar. Deus vai te usar. Levanta a mão aí, meu irmão. Deus vai te usar. Você vai trazer pessoas para serem curadas aqui. Gente da tua casa vai ser salvo, gente da tua família, teus amigos. Se você crê, bate palma da glória. Olha para alguém e fala assim: você é pregador e pescador de homens. Deixa eu dizer, gente, você vai trazer muita gente para cá, porque a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de cura. Alguém pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Você já viu que um dia Jesus estava na casa dele e tinha 4 amigos. E eles tinham um amigo que era paralítico. E a Bíblia diz que eles carregaram aquele amigo. E quando eles chegaram lá na casa de Jesus e não tinha como entrar pela porta. Jefferson, não tinha como entrar pela janela. Não tinha. Estava lotada a casa de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles romperam barreiras para levar o amigo até Jesus. Eles decidiram ir, subir no telhado, abrir, afastar um pouco lá e descer um amigo até Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Vou fazer uma pesquisa que eu fiz de manhã, vou fazer agora. Levanta a mão. Quem? Calma, não levanta, nem fiz a pergunta. Já estão levantando, nem fiz a pergunta. Quem aqui veio sozinho para a igreja? Ninguém precisou chamar, ninguém fez um convite, ninguém nunca disse para você: ó, vamos lá na igreja. Você decidiu um dia, eu disse: eu vou para a igreja, não preciso de, eu quero ir lá. Teve alguém que veio sozinho, sem ninguém nunca chamar? Aleluia. 1, 2, 3. Agora deixa eu perguntar: quem um dia precisou do bom samaritano, de um amigo para pregar, de um amigo para chamar você, convidar você? Olha aí, bate palma e dá glória, aleluia. O samaritano te trouxe aqui. A maioria um dia precisou do samaritano. Eu tive um amigo que pregou para mim muito tempo. Eu ia comprar pão na padaria, ele falava assim: ó, vamos lá, vamos para a igreja hoje, vai ter um culto bom. Eu disse: rapaz, quer saber disso aí não? Eu sou católico, apostólico, romano. Eu vou ser padre, rapaz, para com isso. Ele pregava para mim, eu disse: sai daí, crente. Toda vez ele pregava, o bom samaritano pregando para mim, o bom samaritano falando de Jesus para mim, o bom samaritano querendo levar para Jesus transformar a minha vida. Aí um dia o bom samaritano me convenceu, disse: vai lá hoje no culto. Eu saí de casa dizendo: eu vou hoje lá,
porque eu preciso da igreja, eu preciso que Deus faça algo na minha vida, eu preciso que o milagre aconteça. E quando eu cheguei na igreja, Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha casa. Eu cheguei sem sonho, sem expectativa, eu cheguei lá, meu irmão, sem saber o que fazer do meu futuro, mas Ele me libertou, transformou, assim como Ele fez na vida de muita gente, e vai fazer ainda mais. Eu preciso até hoje da igreja, mas eu entendo que agora a igreja também precisa de mim. Quem são as pessoas que a igreja precisa? Pessoas que são movidas pelo amor, pessoas que curam pessoas, pessoas que usam seus recursos, pessoas que trazem alguém para a igreja. E para eu encerrar, quem são as pessoas que a igreja precisa? Olha só, aquele homem pega um cara quase morto no caminho, cura, derrama o vinho, coloca depois no seu carro, no seu transporte. Agora ele leva para a hospedaria, para a igreja, cuida, trata. Aprenda uma coisa, esse homem não tinha só amor. A Bíblia diz que nós não podemos amar só de palavras. A Bíblia diz que a gente não pode amar só de falar. A gente tem que agir. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. A obra de Deus, meu irmão, ela tem que ter amor, mas tem que ter atitude. Fala comigo, para a obra de Deus tem que ter amor, mas tem que ter atitude. Para fazer a obra de Deus tem que ter amor, tem que ter tempo, tem que ter recurso. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi lá, ele pagou 2 dias. Ele pegou, a Bíblia diz que ele pegou 2. Põe aí o versículo, filho, o último versículo lá. A Bíblia fala, põe aí o versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. E volta um pouquinho. E disse: cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Versículo 36. Eu acho que era 34. A Bíblia diz que ele pegou 2 dinheiros e deu na mão do dono da hospedaria. Ele disse: só cuida dele. 2 denários significa que ele estava pagando 2 diárias. Quanto é uma diária hoje aí? Uma diária de um pedreiro, 150, 200. Imaginar que seja 200 reais. Aquele homem estava pegando 400 reais, 2 dias de trabalho. E ele estava investindo, cuidando na vida de alguém. Ele pegou 2 dias de trabalho dele e investiu para cuidar da vida de alguém. Ele disse: ó, se ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar, eu vou dar mais. Eu quero dizer isso aqui para você. Nós fizemos agora o nosso face a face. Sabe o que me moveu? É porque tem gente aqui que já tinha dinheiro, pagou o seu, mas é bom samaritano, é pessoa que a igreja precisa. Já tinha pagado o seu, mas viu que tinha alguém que não tinha. Só vou pagar a sua também. Eu vou dar a tua metade. Tinha gente que não tinha dinheiro para pagar de outra. Sabe o que fez? Vamos fazer uma rifa, vamos ajudar, vamos fazer venda, vamos ajudar. Mas eu vou investir na tua vida também. Sabe quem é as pessoas que a igreja precisa? A igreja precisa de pessoas que tenham amor. A igreja precisa de pessoas que tenham azeite e vinho, mas a igreja também precisa de pessoas que investam para cuidar de outras vidas. Deixa eu dizer uma coisa: Deus vai te levantar para você cuidar de outras vidas, para você semear, para você investir no reino. Alguém pode dar glória a Deus aí? Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: cuidar de vidas custa caro. Cuidar de vidas, mexer na estrutura. Aqui estrutura é para cuidar de vidas. Custa caro. Custa caro cuidar de vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa, pega aí: Deus vai te dar muita condição, porque você vai ser usado por Deus para abençoar a obra dele. Deus vai te dar muita condição para você abençoar. Fica de pé. Se você é a pessoa que a igreja precisa, Deus está te levantando hoje.
as pessoas que essa igreja precisa. Cadê? Quem é aqui que um dia precisou da igreja, mas hoje sabe que a igreja precisa de você? Quem é? Levanta a mão aí, ó. Deus precisa, a igreja precisa de você, meu irmão. Deus vai te derramar uma unção nova hoje. Deus vai te derramar um tempo novo hoje sobre a sua vida. Então adora Ele. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você é uma pessoa que a igreja precisa. Pastor, eu não vou mais precisar da igreja? Não, a gente sempre vai precisar. Eu preciso até hoje da igreja. Eu preciso que Jesus faça milagre na minha vida. Eu preciso que algo aconteça na minha casa. Eu preciso que algo aconteça no meu ministério. Eu preciso de milagre. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu entendi que eu também sou uma pessoa que a igreja precisa. A igreja precisa que eu tenha amor para alcançar outras vidas. A igreja precisa que eu tenha azeite e vinho para curar outras pessoas. A igreja precisa que eu invista os meus bens em favor dos outros. A igreja precisa que eu use os meus bens, o meu carro, a minha casa, a minha empresa para abençoar outras vidas. A igreja precisa que eu use os meus recursos para abençoar outras vidas, para abençoar a obra, para abençoar o reino. Levanta a mão para os céus aí, porque Deus vai te dar uma unção. Deus vai levantar muitos bons samaritanos nesse lugar. Deus vai levantar muitos homens e mulheres, um bom samaritano, uma boa samaritana. Deus vai levantar você, aleluia. Você é um espelho Diga bem forte. que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Cadê aqueles que Deus vai usar nessa obra aqui? Faz aí assim, ó. Eu sou uma pessoa que a igreja precisa. Cadê? Levanta a mão aí. Gente, o amor custa caro. Amor custa tempo, custa dinheiro, custa recurso. Amar as pessoas custa. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala de um homem chamado Barnabé, Atos capítulo 4. A Bíblia diz que Barnabé, ele amava. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou todas as posses dele, vendeu e trouxe todos os recursos para a igreja. E a Bíblia diz que a igreja de Atos não havia necessitados entre eles. Sabe por quê? Porque tinha alguém que amava a igreja. Tinha alguém que a igreja precisava e que entendeu que a igreja precisava dele. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje Deus quer te levantar aqui como pessoas que a igreja precisa. Deus precisa de você para amar. Deus precisa de você para curar pessoas. Deus precisa de você para carregar os doentes, para trazer pessoas para cá para viver milagre. Agora Deus também precisa de você para abençoar a obra, para investir no reino. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Um dia eu fui abençoado pela igreja. Quem já foi abençoado pela igreja aí, ó? Não, quem já recebeu milagre, já viu Deus agir, dá glória a Deus aí. Só que eu estou dizendo que agora é a sua vez de abençoar outras vidas. Agora é a sua vez de ser bênção para outras pessoas. Alguém pode dar glória a Deus aí? Porque Deus está derramando hoje. Deus está derramando hoje azeite e vinho. Deixa eu dizer, você vai ser usado para curar muitas vidas. Você vai ser usado para curar muitas pessoas. Você vai ser usado para curar muitas pessoas. Deus está te usando hoje. Recebe aí. Você é precioso. Recebe aí em nome de Jesus.
Cadê um bom samaritano, boa samaritana nesse